Atenção, a gente vai contar a história, mas essa imagem agora, essa imagem que você está vendo foi agora há pouco. É a menina de 14 anos que acaba de ser transferida para o Hospital Souza Aguiar, onde vai ter mais equipamentos, uma equipe médica mais avançada para o tratamento dela, para a recuperação dela que a gente espera. Essa é a imagem do momento em que a gente conseguiu de longe a transferência. Você está vendo todo o CT imóvel foi montado, a imagem agora há pouco. Para quem está ligando a televisão agora, a adolescente de 14 anos foi baleada dentro dessa ambulância, toda a energia e a família, pelo amor de Deus, foi baleada quando voltava da aula de balé na Ilha do Governador. Vem pra mim, essas imagens foram agora, por isso a gente está colocando para vocês. Na tela, Jackson Silva está na localidade onde ela foi baleada, Jack. Boa tarde para você. Qual foi essa dinâmica? Ela saía da aula de balé? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Estamos no acesso à comunidade dos bancários, que faz parte do complexo do Dendê. Mais uma vítima da violência, Ana Beatriz, de 14 anos. Ontem, por volta das 7 horas da noite, ela voltava de uma aula de balé. Seguia por esta rua, quando começou a troca de tiros entre policiais e traficantes dessa região. Ela foi mais uma vítima da violência, vítima de bala perdida. Vou mostrar o cenário para quem está assistindo, como aconteceu. Ela vinha por esta rua, olha só, as marcas de tiros por toda parte. Mostra aqui, Pedro Mota, por gentileza, nas imagens exclusivas de Pedro Mota. Esse portão totalmente metralhado, mas aqui ó, na frente também o muro também foi atingido, mas não foi só isso aí não. Vem para mim, Pedro Mota, por gentileza. As balas atingiram também esse portão dessa outra casa, que está aqui. E a Ana estava exatamente nesse ponto aqui, conversando com amigas, quando foi atingida nas costas. Veja só, aqui a gente não consegue ver o rastro de sangue da Ana. Ela foi atingida nas costas e socorrida por vizinhos. Nós falamos mais cedo com a tia dela, que contou sobre o cenário de extrema violência na região. Vamos ouvir. Uma criança de 14 anos me tirar daqui, ó. Um furo imenso. A bala veio dali. Ela estava naquele cantinho e a tia dela com outra criança aqui. Quando ela ouviu o primeiro tiro, se esconderam aqui. Mas não adiantou. Chega disso, né, gente? Só porque nós moramos na comunidade, a gente tem esse direito de passar por uma situação dessa, porque é pobre. Entendeu? Todos somos o quê? A gente não presta. As crianças da gente aí correndo risco. Correndo risco, efetivamente, no maior medo do que pode acontecer com quem é pai e mãe dentro de um morador de uma comunidade, que é troca de tiros. Para eles não importa de onde veio a bala, importa é que tem sangue. O desespero agora que a gente viu, simplesmente lutando pela vida, acabou de ser transferida, saindo da aula de balé, provavelmente sonho de infância, que a família no luta, no desespero, Carlos Augusto Nogueira, mas a gente viu ali no portão, primeiro, num dos acessos à comunidade, já na entrada da comunidade, a troca de tiros, onde a Ana Beatriz é baleada. A gente está vendo aqui a foto saindo, o sonho de ser bailarina, a tia falando é muito forte pra gente. O local é um pouco antes, você vê que na entrevista da tia tem essa caixa d'água que é a barricada, ou seja, um pouco antes é onde ela é alvejada, mas eu quero só falar uma coisa pra vocês, aquele X, esse que a gente vê no portão, já é o X a marca da perícia da Polícia Civil? Não. Não? Que eu saiba não, Isabelle. Porque eu achei estranho essa fita isolante aqui. Você não é perícia? Não. Assim, só se for novo. Só se for uma forma nova de trabalhar. Realmente, Isabelle, é muito fácil falar sentadinha aqui, tá? Com terno, com ar-condicionado. Mas vamos lá. O policial militar que está fazendo patrulhamento, ele não tem que morrer. Ele não tem que ficar tomando tiro, ele não tem que ficar se arriscando, ele pode reagir a uma injusta agressão, tem que reagir, tem que defender a sociedade, não pode prevaricar, mas em determinadas ocasiões, principalmente em determinados horários, eu acho que é melhor a pessoa não reagir do que acontecer isso, que coloca por terra toda a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Jackson Silva tem informações de agora, diga.
Isabela, a gente sempre apela pelo morador, né? O morador não tem culpa de viver no cenário de guerra. Você vê assim, são várias casas, logo no acesso, lá em cima também. Então são moradores que são reféns dessa violência. Agora, esses tiros não... Aquela, veja só, não atingiram só esse portão. Atingiram também dentro desta casa. Vem para mim, Pedro Mauro, por gentileza, olha só. A bala de fuzil atingiu também essa escada e o pior, também esta porta. Vou abrir aqui, Pedro Mauro, mostrar. Olha só, atingiu esse vidro da porta, furou essa cortina e também atingiu esse sofá. A dona desta casa, Isabela, não estava aqui, mas ela conta como tudo aconteceu, tá? Como é que foi isso? Bom dia. Eu ainda tô um pouco nervosa, né? Não imaginaria que um dia eu tava aparecendo aqui, mas eu não tava em casa, graças a Deus, nem eu nem meu marido tava em casa. E a gente fica com medo, né? Porque a gente sabe da violência do Rio de Janeiro, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, na nossa própria casa. E onde aconteceu, nunca tinha acontecido assim comigo. Eu moro aqui há 26 anos, nunca aconteceu de bater uma bala no meu portão. E não só bateu no meu portão, como entrou dentro da minha casa. E eu poderia estar muito bem sentada ali no sofá. Eu estava trabalhando, então eu e meu marido estávamos trabalhando. E foi Deus para guardar. Porque senão a gente seria mais uma vítima dessa fatalidade. Qual o seu nome? Vitória. Vitória, infelizmente, né, a Ana Beatriz foi vítima dessa guerra que acontece aqui na comunidade, mas você também seria vítima, né, se estivesse em casa. Sim, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com meu marido também. É muito triste, eu tô muito nervosa ainda, porque nunca tinha acontecido com a gente alguma coisa parecida. A gente fica nesse meio desse tiroteio, mas todo mundo tá em casa, a gente se guarda, fica lá dentro, mais pra dentro. Só que ontem, quando a gente chegou do trabalho, tinha uns moradores ali do lado de fora, assustados, e a gente não entendeu, porque a gente já sabia que foi passadas as informações do que tinha acontecido aqui com a gente, com a menina, né? Quando a gente olhou pro nosso portão, a gente viu duas balas, assim, 2 furos, e a gente já abriu o portão, eu já vim olhando pra porta, porque como a porta é de vidro, então falei, entrou. Aí eu vi essa bala que entrou, aí a gente foi olhar, entrou no sofá. A moradora está à sua disposição, Isabelle Benito. Não, só pra gente, Vitória, eu vou fazer pro Jackson fazer uma pergunta, porque para as pessoas entenderem, eu e o Carlos aqui no estúdio ficamos, e as pessoas podem também ter ficado com dúvidas. O Jackson tá com exclusividade, né, Carlos, dentro da casa, onde teria sido, mas não é a casa, as pessoas estão confundindo, não é a casa da Ana Beatriz, é a casa da Vitória, que mora com o marido. A Ana Beatriz teria sido alvejada do lado de fora, quando começou esse tiroteio. E não tinha ninguém nessa casa. A gente viu a rombo, você viu, Carlos? Vi. Na cortina? Vi. E também ali na porta. Mas é o que a Vitória falou, né, Vitória? É o e se? E se eu tô em casa? E se é um pouquinho pra cima? É você se sentir exposto a qualquer momento? E a sorte que ela deu, a outra menina não deu. Exatamente. É o e se? É o acaso, que não pode ter, como disse a tia da menina. E é isso que gera um medo de você voltar pra casa. É ter o escudo imaginário que foi quebrado na sua cabeça diante de tiroteios, né, Vitória? Sim, exatamente. Minha irmã já me ligou falando pra a gente sair daqui, porque aqui tá muito perigoso, mas como que a gente vai sair daqui? É um sonho, a gente construiu a casa, é um sonho da gente, botamos tudo que a gente gosta dentro da casa e a gente deixar, assim, nossa residência, né? Então a gente não tem pra onde ir. Agora, é só, o que eu pensei foi trocar a porta, que não vai ser mais de vidro, vamos colocar parede, colocar uma portinha no canto, para pelo menos dar uma segurança a mais pra gente com tudo isso. Porque foi muito perto. Se eu tivesse sentada no sofá e tava dando um jogo do Flamengo, meu marido ia estar sentado aqui, eu ia estar deitada com ele. Se eu não tivesse ido trabalhar naquele ontem, eu teria sido atingida. Então seria a menina e eu indo pro hospital. Não, Jackson, a gente tá aqui acompanhando estarrecido e o Carlos falou, e botar a parede, tipo assim, ela fala, colocar meu sonho, construímos do jeito que a gente queria, ter que colocar a parede, e mais, não se pode colocar uma porta blindada, e mais não se pode blindar de estar no quintal, não tem como conviver.
Quê? E o curioso, né, Isabelle, é que ela ontem ela foi trabalhar. E ela falou do jogo do Flamengo. Com certeza trabalhando, ela, pô, se eu tivesse em casa, eu tava vendo o jogo do Mengão. Não, você fica o tempo todo remoendo isso. Trabalhar pós-trauma. Fez ela se salvar, né? Porque senão esse tiro poderia bater, pegar nela, ricochetear, bater, né, em outra pessoa. Isabelle, e não adianta ela se mudar, porque dependendo da condição financeira dela, vai se mudar para um local também simples, que também vai ser ocupado, porque o Estado não ocupa onde ele deveria ocupar. Essa é a realidade. Essas imagens que estão agora na tela da correria, Jackson Silva, que a gente está vendo, que parece essa subida, é exatamente o que a gente tem, que daqui a pouco vai trazer na sua reportagem completa de noite. É no momento logo após o tiroteio? Isabelle, assim que ela subiu para a casa dela, mora no interior da comunidade, passava por essa rua que nós mostramos ao vivo, ela foi atingida. Depois os moradores correram para socorrer, porque a Ana é muito conhecida na região também, amiga de todos daqui. Agora eu fico assim impressionado como é que uma moradora, como ela falou com a gente também, tem que botar uma parede para blindar, mudar a porta. Que realidade é essa? De pessoas que moram em comunidade, não têm condições, mas constroem uma casa como essa aqui, ó, para sobreviver, com muito custo, que trabalham para comer também, constroem casas como essa e são vítimas da violência, que não é a primeira vez, Isabelle. São moradores que sofrem diariamente com essa guerra. São pessoas que não aguentam mais. Ou seja, você queria sair daqui, mas não tem condições de sair daqui. Sim, com certeza, sem condições nenhuma, a gente construiu, trabalhou para colocar todo o nosso sonho nessa casa e não tem como a gente sair assim do dia para a noite, porque nosso dinheiro foi todo para essa casa e a gente trabalha cada dia para conquistar mais ainda. E com o que aconteceu aqui, a gente vê a única opção é trocar a porta, porque vidro, né? Então, tipo assim, poderia ter pego em mim. E o que eu tô com ansiedade até agora é que realmente eu poderia estar em casa. Como várias vezes eu trabalho dando aula, né? Se as alunas cancelarem, eu não vou. Então, eu ia estar na sala. O sofá ia estar exatamente onde estava, a bala ia ter pego na minha perna, ou na perna do meu marido. E, tipo assim, eu ainda tô sem acreditar. Hoje eu nem dormi direito. Eu acordei 4 horas da manhã, fui dormir só 6 horas com medo de, sei lá, entrarem aqui dentro até. Com medo também, né? Eu não presenciei, mas quando eu cheguei, eu vi tudo que aconteceu. Ou seja, essa violência mexe até com o psicológico dos moradores daqui, Isabelle. Imagina só, mora aqui, muda a rotina para sobreviver. Essa é a realidade de quem mora em comunidades do Rio de Janeiro. É isso, ô Jackson. O que eu quero falar com vocês, obrigado. Vitória, eu quero agradecer você de estar com a gente e abrir a casa para você. Mas assim, é lógico que fica no seu psicológico, mas aqui eu vou usar o que o Carlos falou. Você não estava, mas a Ana Beatriz estava. Eu quero, Jackson, que você mostre pra gente, volta com o Jackson ao vivo, que está com exclusividade dentro da casa que foi atingida. Uma das casas, a Vitória foi muito bacana. Tá desesperada ali, não tem como sair, tem que ver com esse buraco ali. Não tem como botar porta blindada. Porta blindada custa caro pra caramba. Pelo amor de Deus, vai ter que comprar outra casa, pô. Pois é. Agora, onde que foi a Ana Beatriz, que não teve, não é nem sorte, né? Ana Beatriz, que não teve como, nem viu, e tá lutando pela vida, onde que ela caiu? Onde que ela foi baleada exatamente? Muito perto da casa da Vitória, porque os tiros atingiram, mas tiro a gente sabe que vai pra tudo quanto é lado. Onde que ela caiu pra gente entender a dinâmica, Jackson? Já que você tá no local com exclusividade. Ela caiu pertinho da casa da Vitória. Mostra aqui, Pedro, por gentileza, ó. Isso aqui, esse portão, é da casa da Vitória. Totalmente metralhado, com tiros de fuzil. Ela foi atingida aqui e aqui, ó, onde ela caiu exatamente perto desse poste. Depois, ela foi socorrida por uma moradora da outra casa. Mostra ali, Pedro, por gentileza, ó, daquela casa ali, ó, que fica ao lado da casa da Vitória. Essa moradora, a levou lá para dentro da casa. Depois, com outros amigos, conseguiram levar para um hospital da região. E hoje, pela manhã, ela foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Ou seja, os moradores, Isabelle, estão abalados, esperando, né, contando que a Vitória reaja e todos torcendo pela melhora dela. Eu quero só ali, o Pedro Mota, sobe, tem uma imagem de mão ali, provavelmente quem tentou socorrer na hora, né? Porque tomar o tiro de fuzil de costa, ela já caiu. Aquela, vê exatamente que é o que uma perícia, um policial olharia, Carlos, muito próximo onde ela estava, você vê, é uma marca de mão, mas provavelmente
ela já... Tiro de fuzil é uma porrada, ela caiu. Isso daí é de quem provavelmente estava tentando socorrer a menina no momento, né? Exatamente. E eu espero que o policial que esteja em casa e o cidadão de bem não ache que eu tô falando que o policial não tem que reagir, não é isso. Eu tô querendo dizer que o policial ele tem que avaliar se ele tem que se abrigar e buscar um melhor momento para o revide para não expor a população a risco. Porque isso aí é o tipo do fato, Isabelle... E que vai ter alguém no meio da... Esquece o Estado. Tudo dá errado se você tem uma criança atingida, se você tem um policial do BOP que morre em serviço. Então isso aí não pode acontecer. Eu estava até vendo uma declaração do governador, né, lamentando a morte do policial e dizendo que o objetivo foi cumprido. Nenhum objetivo vai ser cumprido se um policial morre. Nenhum objetivo é cumprido se um policial morre, se uma menina dessa é atingida. Agora, o policial ele chega... É complicado. Você tem que dar sorte do polícia não correr pro teu lado, se o vagabundo correr pro lado da menina, a polícia não correr pro lado da menina. Não dá pra interpretar um cenário rápido desse, né? Então, não dá pra você contar com a sorte do vagabundo também tá correndo de costa, atirar e errar o alvo e acertar a menina, ou o policial a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil. Por isso você tem que evitar esse tipo de coisa para não... Não só o portão da Vitória, como agora... Pedro Mota está mostrando outros portões com marcas de tiro, né? É tiro para lá e para cá, né, Tiro para tudo quanto é lado, não é só na porta da Vitória. Você dá até para cima, para você se abrigar, você dá até para cima, pro alto, lá, o Pedro Mota vai caçando com a lente dele. Jackson Silva tinha uma imagem do qual o Carlos falou que desconhece ser usada por perícia de polícia, fita isolante. Que imagem é aquela que para mim parecia uma marcação de contagem de tiro? Não é? Você sabe o que é aquilo? Isabelle, segundo as primeiras informações, essas imagens foram colocadas por moradores. Nós ainda não temos ciência do que se trata, estamos ainda apurando para saber do que se trata, ok? Você tem razão, não porque senão até os outros buraquinhos teriam também, nos outros buracos teriam. É que lembra aquela contagem... De repente essa aí é marca antiga, né, Isabelle? Exatamente. O Pedro Mota tá fazendo exatamente isso, tentando mostrar pra gente, porque a perícia consegue saber, Carlos, mas isso provavelmente aqui, ó, é tiro de ontem, ó, Pedro conseguiu chegar, ó. Ainda tá fresco a saída, aqui, ó, a lasquinha saindo, ó. Isso daqui não tem nem ferrugem, ó. A lasquinha saindo. Daqui é o tiro que aconteceu de ontem, aqui, ó. Aqui a lasquinha saindo. Boa, Pedro Mota, fazendo a perícia ao vivo aí pra gente. Fita isolante ali. Não, da fita isolante não. Tô vendo essa daqui do nosso preview, ó. Isso daqui, ó, Pedro Mota tá mostrando pra gente com a lente dele, ele já tá falando. Eu até interpreto o que o Pedro tá falando. E perto até de um poste, né? Ou seja, esse local é perto de um poste. De repente alguém se abrigou ali e o cara tava tentando acertar quem tava atrás do poste. E a rua é muito estreita. Fala, Jackson. Entra pra fora. Isabelle, então, você gosta de saber disso, tá? Sempre falo isso porque você gosta de saber os detalhes. Ó, de dentro pra fora, dá pra ver que as balas de fuzis, né, atingiram de fora pra dentro, aliás, corrigiram, tá? De fora pra dentro, olha só. Várias marcas nesse portão, foi o primeiro portão atingido. Se repara que as marcas, né, tem de fora pra dentro, né? Ou seja, os traficantes atiraram contra os policiais revidaram e teve essa marca de tiro em toda a parte aqui da comunidade. E, infelizmente, a Beatriz foi atingida, que é o mais grave, Isabelle Benito. Ô, Jackson, espera que daqui a pouco tem sua reportagem completa, com imagens, com toda a transferência, atualização que a nossa equipe de redação tá te colocando aí. Você e o Pedro Mota podem se locomover. Jackson que tá com exclusividade, ele, Pedro Mota, mais uma vez com exclusividade, onde aconteceu, mostrando todos os detalhes. Daqui a pouco eu volto com essa reportagem completa e com o ao vivo do Jackson e atualização. Atenção! Ela acabou de ser transferida e a gente pensa que se foi transferida, a Ana Beatriz, de 14 anos, a gente pensa que conseguiu pelo menos estabilizar, senão não teria autorização da transferência. Então vamos pensar positivo. Daqui a pouquinho a gente está tentando falar com o Souza Aguiar, deve estar chegando por lá, que esses são os momentos, as primeiras horas mais importantes e a importância dessa transferência que a gente tende a pensar numa perspectiva boa, apesar de ter sido confirmado. Bala de fuzil. Segura aí, já volto com o Jackson com exclusividade que eu vou mostrar agora. Você vai ver agora em detalhes. O Jackson agora entrou na casa, ao vivo, local, mas você vai ver na reportagem contada como tudo aconteceu. Rodou. 14 anos, me tirar daqui, ó. Imenso. Desespero e dor de uma família vítima da violência. Ela estava naquele cantinho e a tia dela com outra criança aqui. Estava subindo. Parou ali. Quando ela ouviu o primeiro tiro, se esconderam aqui. Mas não,
Não adiantou. Ana Beatriz Barcelos Nascimento, de 14 anos, foi baleada na noite desta quinta-feira. Esse vídeo mostra a adolescente debruçada em uma moto de uma amiga. Ana vinha de uma aula de balé por volta das 7 horas da noite e seguia por esta rua na direção da casa dela, aqui na comunidade dos Bancários. Houve intensa troca de tiros entre policiais e traficantes. Ela foi baleada e se apoiou em uma moto, esperando por socorro. Nesse portão a gente observa 2 marcas de tiros de fuzil. E logo aqui, perto do poste, tem um rastro de sangue da Ana Beatriz. Ela caiu exatamente aqui e foi socorrida pelos vizinhos. Você observa que nesse portão tem a marca de sangue quando os amigos socorreram e colocaram para dentro desta casa. Essa vizinha, que não quer ser identificada, conta detalhes do momento de desespero. Quando ela veio, ela botou a mãozinha assim e falou: tia, me ajuda, levou um tiro de fuzil na barriga. E ficou aqui, a gente parando o carro. A jovem foi atingida nas costas. Ela foi socorrida em um hospital da região. Passou por uma cirurgia que durou 4 horas. Uma menina que não vive solta, uma menina da igreja da freguesia. Muito católica, entendeu? Faz balé, faz judô. É uma mãe que cria ela sozinha, entendeu? Ela é a mãe dela, uma mãe solteira que luta pelos filhos. Ela tem 2 filhos. Segundo a Polícia Militar, os PMs faziam patrulhamento de rotina quando receberam a informação sobre traficantes que estavam sequestrando motoristas de aplicativo. A tropa foi ao local e foi recebida a tiros, segundo a corporação. Os PMs tiveram que revidar na tentativa de se proteger. Nessas fotos, é possível ver os policiais militares no local. As armas dos policiais militares foram apreendidas e levadas para a Polícia Civil para fazer a perícia. A comunidade dos Bancários faz parte do Complexo do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. No início deste mês, a Polícia Militar fez uma operação para tentar prender traficantes que extorquiam motoristas de aplicativos. Na ocasião, mostramos um clube com 2 piscinas. Segundo a polícia, o local é usado pelo chefe do tráfico de drogas, o traficante Mário Henrique Paranhos de Oliveira, o Neves. A imposição de traficantes deixa milhares de moradores reféns do medo e da violência. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente nesse ano, 16 adolescentes foram baleados no Grande Rio. 9 morreram. Ana Beatriz luta para sobreviver. Tá maior desespero, tá todo mundo em oração. E eu tenho muita fé em Deus que minha sobrinha vai sair dessa. Chega disso, né, gente? Só porque nós moramos na comunidade, a gente tem esse direito de passar por uma situação dessa, que é pobre. Entendeu? Todos somos o quê? A gente não presta. As crianças da gente aí correndo risco. Nós vamos voltar com o Jackson Silva, que está em um outro ponto da comunidade do Governador. E agora, porque ele mostrou uma casa alvejada, ele mostrou o local, ele estava exatamente onde estava, foi resgatada a Ana Beatriz. Agora, a gente vai trabalhar com a segunda etapa dessa história. A informação que eu tenho, me corrija, Jackson Silva, você que hoje pela manhã trabalhou em cima dessa história. A informação que eu tenho é a seguinte, que policiais, segundo a PM, foram acionados por uma denúncia de extorsão do tráfico de drogas. Ao chegar ainda e se posicionar na comunidade, e é justamente porque você estava antes da barricada, isso bate com a história, que é a casa da Vitória, é antes da barricada, onde você estava, era no acesso, começou esse tiroteio. Essa é a imagem da movimentação dos policiais na chegada que a gente está vendo agora na tela. Qual foi a dinâmica, segundo testemunhas e de acordo com a polícia? Jackson? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Vou responder de acordo com esse vídeo. Agora vou acompanhar aqui também no celular. Olha só, o momento que os policiais militares chegam. Veja só, nessa imagem, a gente consegue ver 2 policiais militares. Um está posicionado atrás de um poste e o outro sinaliza. Não dá para ver se tem confronto nesse momento.
Mas, segundo a própria corporação, houve troca de tiros entre os PMs e traficantes. Então, nessa imagem exclusiva, a gente consegue ver os policiais militares posicionados, todos armados com fuzis. Com relação, Isabela, aquela pergunta que você fez com relação ali à fita isolante do portão da moradora, ela falou que ela mesma colocou. E disse também que houve confronto, por isso o portão foi atingido e também atingiu o sofá dela. Isabelle. Então, eu e o Carlos estamos aqui, o Carlos está tentando que eu faça a leitura labial. Eu tô vendo, bota a imagem exclusiva de novo, que o Jackson falou. Esse é um comportamento passamoto. Eles estão posicionados? Estão. Posicionados para se precisar tirar? Estão. Mas eles conversam entre eles, passa o cara da moto, ele anda, e ali você não vê nem, como não tem som, o cara anda, ele conversa, alô, ô irmão, aí ele fala, não parece ter... Aí essa imagem exclusiva não mostra nenhuma cena de tiroteio. Não tem cena... O cara levanta, sai, o carro tá saindo com tranquilidade. Não, quando tem tiroteio mesmo sem áudio, tem o comportamento dos policiais e também da comunidade diferente. Essa imagem aí não mostra que ainda é o momento do tiroteio, mas você tem aí um complemento a fazer diante do que vai ajudar a polícia a saber de onde partiu o tiro que atingiu a Ana Beatriz. Fala. Eles podem ter progredido até ali. Porque essa é a entrada. Porque o tiro foi por ali. E aí o portão não tá longe. E aí até recomenda, aí a gente até pode falar do portão, né? Foi atingido. Eles também, ao saírem dali, o pessoal pode ter progredido para o recuo da PM e ter atirado também no portão onde estava. Ou seja, eles podem ter chegando, tomando tiro, saindo, tomando tiro. Entendeu? Mas pode reparar que o portão está na região onde eles estão ali. Na entrada, no quarteirão. Exatamente. E Vila Kennedy é CV mesmo, tá? Tá, valeu. Aliança, Catiri e tal. Ô, Hilton Alonso, não embora as coisas. Não, é porque aqui. senão o pessoal do CV fica... Ó, deixa eu só falar uma coisa com você. Ô, Jackson, uma outra coisa que eu acho que é importante para a Polícia Civil saber, e eu sei que você sempre está imbuído de informações, se você tem... Se ela existe, você sabe. A Ana Beatriz estava no balé voltando para casa, que é no alto. Mas o balé fica aonde? Porque ela pode morar para baixo e o balé ser no alto. Por que é importante essa minha pergunta? Porque ela é atingida nas costas. Se ela está descendo a comunidade, indo para casa, quem está no alto? A gente imagina, não é que a gente está falando, que sejam os traficantes, porque é uma comunidade íngreme. Se ela está subindo, quem está embaixo e existe uma troca de tiros e ela ficou no meio, são os policiais pela imagem. Não dá para afirmar, não dá. Pode, de repente, na confusão, ser outro momento. Mas você tem essa informação, se ela morava no alto, estava subindo, ou se ela estava lá no alto, no balé e descendo para casa dela? Isabela, essa troca de tiros aconteceu por volta das 7h30 da noite. Ou seja, ela vinha de um balé que fica embaixo, uma ONG embaixo, e subia para a casa dela. No caminho, houve essa intensa troca de tiros. Com relação ao vídeo, os policiais seguiram por essa rua aqui, ó. Lá no finalzinho, eles se posicionaram naquele poste que eu mostrei ao vivo, tá? E depois foram progredindo. Aí a gente não consegue ver nesse vídeo o confronto, mas segundo a própria corporação, houve intensa troca de tiros e, de acordo com a corporação, os policiais atiraram na tentativa de se proteger. Isabelle. Ô, Carlos Augusto, a gente está vendo nessas imagens, bate que o Jackson tem de informação, o que você falou agora, que provavelmente o tiroteio acontece momentos depois de uma progressão. Então, porque a gente quando fala assim, foram atacados, foram checar a denúncia, assim que chegaram, foram atacados. Não existe todo um cuidado para entrar, a gente está falando do complexo do Dendê também, né? Não vamos falar que o policial vai checar uma denúncia, sentar com todo o posicionamento, mesmo que está parecendo aparentemente tranquilo. O que acontece é o que você disse então, que provavelmente aconteceu. É uma progressão e não só com esses dois policiais que acontece na tela. Acontece o babado lá no meio do quarteirão. Exatamente. A gente não sabe o que aconteceu, se outros policiais estavam presentes, se os policiais chegaram... Dois só não iam entrar. De noite, fazer o quê, né? Marcar o encontro ali? Pra quê, né? Não, mas no Dendê checar a informação... De noite, né? Não, os caras podiam ter mais gente, não chamaram. Só acho que tem que ser muito bem explicado, né? Porque, com todo respeito, eu não sou um entendedor, mas, assim, poxa, por que você... No local conflagrado, você ir numa operação, mas os policiais foram atacados... Pô, beleza, mas tem uma avisada boa para dar tiro de volta, tem o que fazer, então se não, irmão, busca reforço. O que eu acho é o seguinte, as pessoas podem até me criticar,
Mas é porque não foi o policial, não foi outra pessoa, ou quem está me criticando que perdeu a filha. Ou que vai, que está com a filha numa mesa de cirurgia, que tá... Porque na não luta, ter, né? A pessoa não tem mais aquele corpinho pequeno para abraçar, Ai, aí a pelo pessoa... amor de Deus, não, não, aí parou. a pessoa tem que saber disso. Sim, a pessoa sim, tem que sim. entender e se colocar Sim, no lugar sim, dos nossa outros, porque senhora. enquanto as pessoas não se colocarem no lugar dos outros, as pessoas vão criticar Até me dá um por eu estar negócio. falando que às vezes é melhor recuar estrategicamente, que polícia não tem medo de bandido, e estrategicamente atuar no melhor momento. É isso que eu quero dizer. Agora, lógico, o policial tem que se salvar, tem que salvar a própria vida dele. Aqueles policiais ali, pelo que eu estou vendo, Isabelle, não quero proteger não, mas eu não vi atirando a Não, esmo. esse não vídeo, vi atirando a esmo. Esse vídeo que a gente tem não é, de fato, o momento não, mas eles da não troca estão de tiros. Pelo menos não estão de responsabilidade ali. Então, Entendeu? Assim, Ah. estão atuando de forma legal, de forma adequada. Agora, tem que ver, às vezes tá passando vagabundo da tira é complicado. É Olha Rio de só, Janeiro. o Jackson, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre isso, né? Isso, Isabelle, ele falou sobre a ação da polícia. Vamos ouvir o que ele disse agora, nesse momento. Segundo os policiais, foram atacados exatamente na região onde os motoristas de aplicativo têm denunciado. Infelizmente, a menina foi atingida. A informação que eu tenho é que tudo seguiu o protocolo. É essa guerra que a gente vive todo dia no Rio de Janeiro e que a nossa polícia está combatendo. Enquanto nós não endurecermos a legislação, não olharmos as questões de fronteiras, não trabalharmos na lavagem de dinheiro, a gente não vai conseguir dar efetividade a esse trabalho da polícia. Tá, então, vou agradecer ao Jackson Silva, que trouxe as informações e entrou ao vivo com a gente, com muita coragem, tá, gente? Com muita coragem, para chegar até o local com exclusividade onde aconteceu esse tiroteio. E agora cabe à Polícia Civil responder de onde partiu o tiro. Uma última participação, Jackson Silva, diga. Isabelle, olha só, você consegue ver que há patrulhamento em toda parte do complexo do Dendê. Policiais estão no entorno, tá, para evitar qualquer tipo de ação criminosa. Mas quero chamar a atenção, Isabelle, também para o local. Vem para mim, Pedro Mota, por gentileza. Olha só, aqui tem várias casas antigas e bonitas, tá? O bairro Bancários. Algumas casas estão colocando placas para vender, tá vendo? Tudo isso fica bem perto do morro e as pessoas estão deixando o local por causa da violência. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Valeu, Jack. Obrigada, Pedro Mota, dessa semana aí que pareceu, mas quanto tempo.